Codependência no Camões, Melodibiri, capítulo 8. Liberte a vítima. Nós tomamos tanto cuidado para não deixar ninguém se machucar, isto é, ninguém além de nós. Codependentes cuidam dos outros, tentam salvar as pessoas, eles fazem o resgate, depois a acusação e então acabam se vitimizando. Somos salvadores, os permissivos, somos os grandes padrinhos do mundo todo. Não apenas cumprimos as expectativas alheias, como também as antecipamos. Ou seja, antes de alguém precisar de alguma coisa, a gente já sabe que essa pessoa está precisando, a gente já vai lá e se antecipa para salvar essa pessoa. Nós consertamos, alimentamos e paparicamos os outros. Melhoramos, solucionamos e nos preocupamos. E fazemos isso muito bem. Seu desejo é uma ordem, é o nosso lema. Seu problema é o meu problema. Seu problema é o meu problema. Isso não é o meu problema. É a nossa regra. Nós cuidamos das pessoas. O que é um resgate? O significado de resgate, cuidar, é quase literal. Resgatamos pessoas das responsabilidades delas. Cuidamos das responsabilidades dos outros por eles. Depois ficamos irritados com eles por causa daquilo que nós fizemos. Então nos sentimos arrependidos e com pena de nós mesmos. Esse é o padrão, o triângulo. Nós resgatamos sempre que assumimos a responsabilidade por outro ser humano. Pelos pensamentos, sentimentos, comportamentos, problemas, pelas decisões, pelo crescimento, bem-estar e o destino da pessoa. A lista a seguir constitui exemplos de resgate ou possibilitação. Fazer algo que não queremos, dizer sim quando queríamos dizer não, fazer coisas pelas pessoas que elas podem fazer por conta própria, saciar as necessidades alheias sem que alguém nos peça e antes de concordarmos com isso, fazer mais do que nossa parte depois que alguém nos pede ajuda, consistentemente oferecer mais do que recebemos em uma situação específica, consertar os sentimentos das pessoas, pensar pelas pessoas, falar em nome de outra pessoa, sofrer as consequências dos atos de outra pessoa no lugar dela, solucionar os problemas dos outros, se mostrar mais dedicado, interessado em atividade conjunta que a outra pessoa, não pedir por aquilo que desejamos, precisamos e queremos. A gente sempre está calado quando se refere às nossas próprias necessidades. Não estou me referindo a atos de amor, bondade, compaixão e ajuda efetiva, situações em que nossa ajuda é desejada e necessária de verdade, quando queremos colaborar. Esses atos são uma parte boa da vida. Resgatar e cuidar, não. Após o resgate, é inevitável passarmos para o outro vértice. Primeiro a gente resgatou, a pessoa salvou, maravilhoso. Aí vem depois o outro ladozinho do triângulo, que é a acusação. Nós ficamos ressentidos e com raiva da pessoa que generosamente ajudamos. Fizemos algo que não queríamos fazer, que não era nossa responsabilidade, ignoramos nossas necessidades e desejos, e isso nos irrita. E ainda por cima, a vítima não agradece pela ajuda, não reconhece o sacrifício que fizemos, a vítima não se comporta como deveria. Essa pessoa nem mesmo está seguindo nossos conselhos, os quais oferecemos com boas intenções. Ela não nos deixa consertar esse sentimento, algo não dá certo, ou não passa a sensação esperada. Então arrancamos nossa auréola e pegamos nossas armas. Ou seja, primeiro a gente salva, resgata, e depois quando a pessoa não vem agradecer ou não vem fazer aquilo que esperávamos que ela fizesse, porque nós controlamos todo o cenário, a gente fica pé da vida. As pessoas ficam ressentidas ao ouvir ou ter a impressão de que são consideradas inferiores, mesmo se de fato não tiverem capacidade de se responsabilizar. Elas ainda ficam magoadas conosco por piorarmos a situação e ficamos com raiva depois de apontarmos a inaptidão que carregam consigo. Então chega a hora da nossa cartada final. Vamos direto para o nosso lugar favorito, o vértice da vítima. É o terceiro finalzinho para fechar. Lá no fim, esse é o resultado previsível e inevitável de um resgate. A sensação de impotência, mágoa, tristeza, vergonha e pena de nós mesmos toma conta de tudo. Tiraram vantagem de nós, de novo. Não fomos valorizados, de novo. Tentamos tanto ajudar os outros, ser prestativos. Por quê? Porque isso sempre acontece comigo. Lamentamos. Mas alguém nos fez de gato-sapato, se aproveitou de nós. Continuamos a nos perguntar se seremos vítimas para sempre. É provável que sim, se não pararmos de resgatar e cuidar. Porque essa vertente de resgatar e cuidar é um ciclo infinito.
Primeiro você resgata, cuida, aí você fica com raiva que a pessoa não agradeceu, que a pessoa não fez o que você queria, que você achava que era melhor, e no final você acaba se ressentindo e indo para vitimização. Muitos de nós, os codependentes, em algum momento da vida foram mesmo vítimas. Nós somos em algum momento verdadeiramente incapazes de nos proteger ou solucionar nossos problemas. Algo surgiu em nosso caminho, algo pelo qual não pedimos e nos fez sofrer demais. Isso é triste, muito triste. Entretanto, ainda muito triste é o fato de que muitos de nós passaram a se enxergar como vítimas. Nossa história dolorosa se repete. Ao cuidarmos dos outros, permitimos que as pessoas nos vitimizem e participamos da nossa vitimização, ao continuar fazendo resgates. Resgatar e cuidar não são atos de amor. O triângulo do drama é um triângulo do ódio. Ele estimula e mantém a raiva que sentimos de nós mesmos e prejudica nossa relação com outras pessoas. Salve a coisa, né? Salve a si mesmo antes que você possa estar apertando no botão da autodestruição. Primeiro você resgata, né, a pessoa, depois você persegue a pessoa porque ela foi muito ingrata e no final você vitimiza, porque não há nada que você faça que possa fazer com que a pessoa tenha a atitude que você espera. Como nós vimos no capítulo anterior, a pessoa vai fazer o que ela quer fazer, independente do que você faça, independente do que você controla, do que você manipule, até mesmo com a boa intenção que você queira fazer isso, ela vai fazer o que ela quer, no final das contas. E no final, se você for chegar para a pessoa e vai dizer, depois de tudo que fez para você, ela fala, mas eu não pedi para você fazer, você fez porque você quis. E a pessoa está errada? Não tá. E isso é o que mais dói, né? Porque no fundo não, bem na superfície a gente sabe, a pessoa não pediu aquilo. A pessoa não quis que você fizesse aquilo. Você que quis salvar a humanidade por conta da sua codependência. Alguns de nós ficamos tão cansados desse fardo enorme, a responsabilidade total por outros seres humanos, que pulamos os sentimentos de pena e preocupação que acompanham o ato do resgate e passamos direto para a raiva. Sentimos raiva o tempo todo, sentimos raiva e ressentimento das potenciais vítimas. Cuidar das pessoas não ajuda, apenas causa problemas. Quando cuidamos de alguém e fazemos coisas que nós não queremos, ignoramos necessidades, desejos e sentimentos pessoais. Nós nos colocamos em segundo plano, às vezes ficamos tão distraídos enquanto cuidamos dos outros que deixamos nossa vida inteira de lado. Muitos cuidadores se sentem muito estressados e atribulados. Eles não gostam de uma atividade sequer entre as quais desempenham. Nós, cuidadores, parecemos muito responsáveis, mas na verdade não somos. Não damos conta da nossa maior responsabilidade, que somos nós mesmos. Constantemente lhes damos mais do que recebemos, para então nos sentir maltratados, negligenciados, rejeitados, não amados. Nós nos perguntamos por que ninguém percebe as nossas necessidades, assim como nós percebemos as dos outros. Quando nós somos aqueles que sempre nos antecipamos às necessidades dos outros, podemos nos tornar seriamente deprimidos por não conseguirmos suprir nossas carências. Entretanto, um bom cuidador se sente mais seguro enquanto se doa. Nos sentimos culpados e desconfortáveis quando alguém se doa para nós, ou quando fazemos algo para suprir as nossas necessidades. Às vezes nós, os codependentes, podemos acabar tão empacados no papel de cuidadores que nos sentimos chocados e rejeitados quando não podemos resgatar ou cuidar de alguém, quando a pessoa se recusa a receber a ajuda. Ser uma vítima se torna a nossa história. Isso aí é pesado, viu? Porque aí entra ano, sai ano, você sempre ali naquela posição de vítima, de coitado, daquelas pessoas marginalizadas que ninguém olha para você. Talvez você se pergunte por que pessoas aparentemente irracionais acabam nessa situação. Por muitos motivos, a maioria de nós nem percebe o que está fazendo e acredita que está verdadeiramente ajudando. Alguns acham que tem de resgatar. Confundem o que realmente ajuda as pessoas. Muitos se convencem de que o resgate é um ato de caridade. Chegamos até a pensar que seria crueldade e maldade permitir que alguém lide ou encare um sentimento legítimo, que sofra a consequência, que se decepcione ao ouvir um não, que reaja aos nossos desejos e às nossas vontades e que seja responsabilizado. Não importa se a pessoa pagará um preço por nossa ajuda, um preço que será tão duro ou mais intenso que qualquer sentimento que possa estar enfrentando. Muitos de nós não entendem pelo que são ou não responsáveis.
Certas vezes acreditamos ser preciso largar tudo quando alguém passa por um problema, porque nossa responsabilidade é essa. Em outras, cansamos de carregar tantas atribuições e rejeitamos todos os nossos deveres, nos tornando completamente irresponsáveis. O que é que a gente faz? A gente descobre um santo para cobrir o outro. Às vezes o dia está cheio, a tarefa você tem muita coisa para fazer, mas o seu foco deve ser sempre precisa de uma ajuda, ou você se oferece pela ajuda. Aí você deixa de fazer tudo o que você precisar, você gasta toda a sua energia para resolver a vida da outra pessoa, que acaba ficando ressentido. No entanto, há algo em comum entre a maioria dos resgates: a baixa autoestima. Resgatamos porque não nos sentimos bem com nós mesmos, então logo a gente vai se envolver na vida de outra pessoa, que é muito mais interessante. Apesar dos sentimentos serem transitórios e artificiais, cuidar dos outros nos oferece uma dose passageira de boas emoções, autoestima elevada e poder. Não nos sentimos dignos de amor, então nos contentamos em ser necessários. Não nos sentimos bem com nós mesmos, então sentimos a necessidade de fazer algo específico para provar que somos bons. Então a pessoa pensa, eu sozinho no puro não vale nada. Então eu vou fazer alguma coisa, porque pelo menos aquilo que eu vou fazer para outra pessoa vai servir de alguma coisa, né? Já que ser só eu não é suficiente, já que eu tenho que ser útil para ser amado. Mas nós sabemos onde estão as pessoas mais verdadeiras e as pessoas que mais nos amam, como diz o Padre Fábio, né? Que está com a gente quando a nossa utilidade já foi embora. Cuidar causa raiva. Cuidadores se tornam figuras parentais irritadas, filhos irritados, amigos irritados, parceiros amorosos irritados. Podemos nos sentir insatisfeitos, frustrados e confusos. Cuidar dos outros e se doar são qualidades boas, desejáveis, algo que precisamos fazer. Porém, muitos de nós, os codependentes, interpretam erroneamente a frase amar é doar-se até doer. Como diz aquela música, Only love can hurt like this. Ou seja, só o amor pode machucar desse jeito. Se está machucando, não é amor. Continuamos doando muito depois de começar a doer, geralmente até estarmos curvados de tanta dor. É bom doar, mas nós não precisamos doar tudo. Não tem problema guardar um pouco para si mesmo, porque tem uma hora que você vai se doar tanto que não vai restar nada. Se estamos fazendo algo com o qual definitivamente não estamos nos sentindo bem, então não devemos fazê-lo, por mais caridoso que o ato nos pareça. Também não devemos fazer pelos outros o que eles deveriam e são capazes de fazer por conta própria. Eles não são indefesos, e nós também não. A pessoa que deseja agradar a todos não é confiável. Nós mentimos, somos cuidadores, mas não cuidamos de nós mesmos. Nós somos os falsos maduros, os falsos heróis, né? Que resolvemos a vida de todo mundo, e quando a nossa vida está lascada. Nós podemos aprender a reconhecer um resgate, podemos nos recusar a resgatar, podemos nos recusar a deixar que outras pessoas nos resgatem, podemos assumir a responsabilidade por nós mesmos e permitir que os outros também o façam. Não importa se mudarmos de comportamento, circunstâncias, mentalidade ou opinião, a atitude mais generosa que podemos ter é libertar a vítima, ou seja, nós mesmos. Atividade 1. Esta tarefa pode demorar um pouco, mas se cuidar, resgatar, possibilitar, forem comportamentos que dificultam sua vida, ela pode ser reveladora. Estude o triângulo do drama de Cartman, que é esse cara que falou, né, sobre esse triângulo do resgate, ataque e vítima, e como você segue esse processo na sua vida. Escreva sobre o assunto em um diário, concentre-se nos relacionamentos que lhe causam problemas, registre suas interações com as pessoas que geram estresse, ansiedade ou preocupação em você. Observe os momentos em que sente raiva, observe os momentos em que você se sente vitimizado, observe os momentos em que se sente confuso. O objetivo é se conscientizar sobre si mesmo e sua participação em resgatar, cuidar dos outros. E como isso leva à sensação de ser uma vítima. Observe as mudanças de papel e humor. Quando você perceber que está se sentindo magoado ou usado, escreva sobre o resgate que executou. Sempre tem, ninguém me ama, ninguém me vê, ninguém me quer. Teve um resgate aí antes. 2. Pratique comportamentos contrários ao resgate. Estabeleça limites. Diga não quando quiser dizer. Faça as coisas que deseja fazer. Não tente adivinhar as necessidades e as vontades das outras pessoas. Em vez disso,
Insista para que peçam diretamente o que desejam e precisam. Não assuma as responsabilidades dos outros. Assim que você parar de cuidar das pessoas que se acostumaram com seus cuidados, elas talvez sintam raiva e frustração. Ou frustração. Você mudou o sistema, abalou as estruturas. Isso significa que elas terão mais trabalho e que não podem mais usá-lo. Explique o que você está fazendo e permita que elas sejam responsáveis pelos próprios sentimentos. Talvez agradeçam no futuro. Elas podem até lhe surpreender. Às vezes, as pessoas que acreditavam em serem capazes de cuidar de si mesmas podem ser ótimas nisso quando paramos de ajudá-las. E é isso aí, pessoal. Vamos na nossa jornada, né, do autocuidado. Valeu, partiu.